Hoje vamos falar a respeito dos oráculos, como que nós entendemos então os oráculos, essa questão de adivinhação, né, do futuro e também adivinhação do passado. Porém, adivinhação do passado seria aquela leitura então do que já aconteceu, mas ainda nós não tínhamos o conhecimento necessário e começamos então a compreender a partir do quê? Dessas leituras oraculares que nós fazemos por meio de diversas ferramentas. Oi, eu sou Thiago Baruch. Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos oráculos aqui no canal. Vamos discorrer um pouco aí como é que funciona então cada ferramenta, né, que os médiums utilizam, né, que os paranormais, né, o pessoal gosta de falar dessa forma também. Então, da radiestesia, o tarô, as runas, né, o Ifá, que é o jogo de búzios, de que maneira tudo isso funciona e como a gente consegue trabalhar então essas energias e como funciona também essa interligação aí energética entre o médium, o consulente, né, que está vindo para consulta adivinhatória ou a respeito de algum problema pessoal, né, naquele presente momento, e também como essa energia circula então entre o médium, entre a ferramenta, né, utilizada, aquele instrumento para adivinhação, e também a energia do consulente. Como é que essas três energias trabalham ao mesmo tempo? Vou começar falando de uma maneira mais simples, né? Nós conhecemos tanto o tarô, que acho que é um dos mais famosos aí, né? Níveis de adivinhação que nós temos hoje, a gente começa a trabalhar com essa ferramenta, principalmente o tarô de Marselha, que é o mais conhecido dentre os tarôs. Temos alguns tarôs, aí o tarô de Thoth, né? Que tanto é o tarô de Thoth. Ele veio primeiro, né? Um tarô egípcio, seria o tarô egípcio, então. E aí veio o tarô de Marselha, baseado, então, nos arquétipos do tarô de Thoth. Ele veio trazendo aí as suas 78 cartas, exatamente os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Então temos todas essas cartas no tarô de Marselha, temos outros tarôs também que não têm o mesmo número de cartas, temos o tarô cigano, depois surgiram outros tarôs, temos o tarô de Wirth também, né? De Lenormand, enfim, são inúmeros tarôs que nós podemos trabalhar essa questão adivinhatória, então, do oráculo, né, de fato, para conseguir canalizar essa energia e fazer uma leitura, de fato, energética daquilo que está acontecendo. Aí temos a radiestesia ela promove essa pesquisa por meio do pêndulo, né, eu gosto, eu sou radiestesista, também trabalho com tarô, mas eu prefiro a radiestesia, né, uma paixão, então a gente consegue pôr o nome daquela pessoa, né, no gráfico eu uso o decágono, né, esse aqui é um decágono triplo no caso, eu sempre utilizo então o nome da pessoa, faço o testemunho, e aí eu pergunto a respeito daquela pessoa, e de fato, né, se é concedido então fazer uma pergunta, que sempre tem essa pergunta da ética energética, sempre na radiestesia também, aí nós perguntamos se nós podemos de fato perguntar a respeito daquela pessoa. Então, se dá a resposta que sim, que é permitido, aí nós conseguimos prosseguir então com aquela leitura energética da pessoa. Logicamente que a gente vai fazer o quê? Medições e detecções, né, na radiestesia para achar os desequilíbrios da pessoa. Então a gente vai achar tudo que está desequilibrado, tudo que está em desarmonia, para a gente conseguir aplicar a radiônica e aí sim equilibrar novamente aquela energia que não estava muito boa. Mas nós também podemos usar da forma oracular, então. A gente vai perguntar para o pêndulo também se pode fazer a pergunta a respeito daquela pessoa, e aí podendo fazer se a pessoa está presencialmente com você ou não à distância, né? Aí você deu lá a permissão, deu que sim, que você já pode realizar de fato aquela pergunta, aí você começa a trabalhar e fazer as perguntas, então, a respeito do que aquela pessoa quer saber, às vezes um parente também, né, que está perguntando sobre aquela pessoa, preocupado com alguma situação, como normalmente acontece aí nas consultas de oráculo, né? Tanto do tarô, tanto de runas, dos búzios, e também na radiestesia, da mesma forma, nós podemos utilizar essa ferramenta fantástica para trabalhar, então, essas energias. E aí na radiestesia é bem interessante como é que funciona essa energia, é um pouco diferente, né, das outras canalizações, mas para deixar bem claro o que eu penso a respeito assim, baseado então nas energias que nós vamos ancorando, né, para trabalhar, a gente começa a ter uma certa experiência energética, a gente percebe que são tudo âncoras energéticas daquela pessoa que já tem uma certa habilidade, talvez tenha uma certa facilidade energética já para captar então essas minúcias, né, das variações energéticas e tem uma intuição mais aflorada, tem uma pré-cognição, então a pessoa consegue canalizar essa energia e de fato ela consegue então ler aquele cenário energético, aquele caminho energético e consegue perceber quais energias então
podem ou não acontecer na vida daquela pessoa. E com a radiestesia da mesma forma. De que maneira, então, essa âncora energética, que é o pêndulo, na verdade, o pêndulo na radiestesia ele é bem interessante, que ele vai ser o médium, né? Então toda a energia vai ser descarregada no pêndulo e ele vai responder aquilo que nós estamos perguntando de maneira oracular, então, trazendo aquela resposta daquela energia mais forte na vida da pessoa que está prestes a se concretizar. Vou dar um exemplo mais claro, né, mais palpável para a gente trabalhar. Quando a gente pega, então, e está perguntando para uma pessoa, né? Eu vou lá perguntar, a pessoa fala, vou conseguir tal emprego, a pessoa foi lá, né, deixou já seu currículo, enviou o seu currículo para a empresa, e ela começa a ficar naquela ansiedade, né, de conquistar aquela vaga de emprego, é lógico, e aí a gente vai perguntar. A gente consegue fazer, então, uma leitura imparcial, no caso da radiestesia, nós vamos trabalhar a ancoragem dos chakras também. Então, você vai se concentrar num determinado chakra, normalmente é o chakra frontal, quando a gente trabalha com a radiestesia, e aí nós vamos perguntar se aquela pessoa, de fato, ela vai conseguir aquele emprego. Aí eu pergunto, né, eu vou aqui, de novo, né, lembrando, vou mentalizar a energia do chakra frontal aqui em frente, então, né, no terceiro olho aqui, uma luz azul, eu posso imaginar, para o quê? Ancorar essa energia, que eu vou prestar, na verdade, atenção naquela energia. Por quê? Porque senão a interferência da própria pessoa que está ansiosa em conseguir aquela vaga de emprego vai atrapalhar na sua medição e você vai o quê? Captar a vontade daquela pessoa e não aquela linha energética de fato do que vai acontecer na vida daquela pessoa. Aí já fica uma etapa bem interessante para ser trabalhada sempre, trabalhar com o chakra que você está perguntando, sobre o futuro, então, chakra frontal, nós trabalhamos na radiestesia, aí nós vamos perguntar, e aí perguntamos, então, concentrando no chakra, se a pessoa vai conseguir aquele emprego. Aí, por exemplo, perguntei aqui, deu que sim, girou no sentido horário, pêndulo, né, no caso da radiestesia, aí deu que sim, eu falei, bom, então a pessoa vai conseguir o emprego, eu estou canalizando o chakra. Se eu não estivesse canalizando o chakra, talvez eu poderia canalizar a energia daquela pessoa, que é a ansiedade em conquistar logo aquela vaga de emprego. Aí, de repente, ia dar que sim também, que a pessoa conseguiria. Na verdade, não. Eu estou só lendo a vontade daquela pessoa e está dando sim para mim. E, na verdade, não estava lendo a situação energética. E quando eu concentro o chakra na radiestesia, de fato, eu consigo captar o quê? A linha energética mais forte na vida daquela pessoa, eu consigo perceber se ela vai ou não conseguir aquele emprego. É 100% essa resposta que o pêndulo está me dando? Lógico que não. Porém, começa a pairar aí por volta dos 96%, a gente consegue chegar até esse número percentual quando nós temos a pergunta do pêndulo, a resposta do pêndulo. A gente consegue, então, ancorar até 96%. E é muito próximo dessa possibilidade de si. Por que eu estou falando 96%? Às vezes a pessoa mandou o currículo, conseguiu a vaga de emprego, você captou que ela conseguiria. Mas qual a grande questão? Ela chega lá na empresa, ela não vai querer mais trabalhar, porque ela não se identificou com a empresa. Olha que coisa curiosa. Então, dentro dessa linha energética aí, sempre tem aquele espaço para haver uma nova mudança energética. Nesse caminho, você conseguiu ler com perfeição, utilizando o pêndulo, no caso do oráculo, né, da radiestesia que nós estamos trabalhando, sempre no decágono para fazer as perguntas neste gráfico. No caso, eu uso o decágono triplo para triplificar a velocidade de ancoragem, então, dessas energias e facilitar a minha leitura, facilitar também as medições, as detecções, então, desses campos energéticos, né, que nós estamos medindo com a radiestesia. E aí, lógico, eu perguntei, deu que sim, logo na sequência a pessoa entra no emprego e sai. Na verdade, se manifestou a pergunta, né, foi bem manifestada, então a resposta veio com aquele até 96% de ancoragem energética e nós conseguimos verificar que de fato aconteceu aquilo que nós medimos aqui com o pêndulo. Então é bem interessante o trabalho do pêndulo na radiestesia, lembrando que é uma âncora, né? Por quê? Porque você já tem essa habilidade, quem trabalha com o pêndulo já tem essa habilidade mais aflorada. Lembrando, todo mundo pode trabalhar com o pêndulo, né? É uma questão de treino, não é uma questão de ser paranormal, ser vidente, a pessoa ter uma intuição, às vezes um pouquinho, né, mais fácil do que as outras, nessa captação energética, mas de fato, qualquer pessoa pode treinar e com o treino vai levar quase à perfeição, que a perfeição não existe para questões energéticas, porque as energias mudam o tempo inteiro, a energia de fato elas estão em movimento a todo instante, a gente não pode captar com 100% de certeza nada. Então, trabalhando a radiestesia dessa forma, a gente consegue então ancorar e usar de fato como o nosso oráculo aqui, o decágono e o pêndulo, para fazer as perguntas, lembrando que no caso da radiestesia, nós fazemos o testemunho sempre com o nome completo da pessoa, também com o endereço e data de nascimento,
Por quê? Para focar bem naquela pessoa e colocando o assunto que nós iremos perguntar também, porque a gente vai fazer uma ancoragem energética, né? Da energia dessa pessoa, do local em que ela está, para conseguir ler toda essa energia, todo o campo energético que é formado em volta dessa pessoa, e essa energia que ela está emanando, está buscando também, que é a concretização justamente desse objetivo que ela perguntou para nós. Então a radiestesia, ela é muito prática, ela é muito habilidosa em detectar essas energias, e você com um pouco de treino, você consegue chegar lá de fato e consegue passar para aquela pessoa aquilo que de fato irá acontecer, né? Porque não é que vai acontecer com 100% de certeza, como eu disse, mas você vai chegar muito próximo da linha energética mais forte no caminho daquela pessoa e você consegue fazer essa leitura com muita clareza. E a radiestesia ela pode ser usada para inúmeras perguntas dentro dessa parte oracular, voltando para o passado também, lembrando sempre da permissão da pessoa para perguntar, caso seja uma terceira pessoa perguntando a respeito de qualquer outra pessoa, você também vai perguntar se você tem autorização energética para estar perguntando algo sobre aquela pessoa, tendo essa permissão, o pêndulo respondendo que sim, aí você já pode partir para as outras perguntas e continuar perguntando a respeito dela para aquela terceira pessoa que está te perguntando isso, tá bom? Vamos agora entender também como funcionam os oráculos de uma maneira total. Quando a gente trabalha aqui as cartas do tarô, vou mostrar para vocês, as cartas do tarô, aqui temos aqui os arcanos maiores, né, do tarô de Marsella. Então, os arcanos maiores a gente trabalha aqui com uma perfeição muito grande, porque são arquétipos, né, de energias, né, são os 22 arcanos maiores do tarô. Então, nós trabalhamos os arquétipos, os simbolismos de todas essas energias. E existem o quê? Alguns simbolismos dentro, né, do tarô, e eles formam o quê? Uma historinha completa com todos esses arquétipos dos arcanos maiores. Até aqui vou embaralhar. Então, como é que funciona o oráculo, né, do tarô? Como é que essa energia ela é canalizada? A pessoa normalmente, quando vai fazer uma forma de embaralhar, são algumas formas diferentes de embaralhar dentro do tarô, então ela vai fingindo que ela só trabalha, então, né, uma hipótese, só com os arcanos maiores. Tem a leitura com todas as cartas reunidas, né, arcanos maiores e arcanos menores. Eu quis simplificar aqui para ficar mais rápido para a gente. E trouxe só os arcanos maiores do tarô. Então você vai embaralhar, né? A pessoa está embaralhando, aí você embaralha, então, embaralhou, e normalmente você pede para a pessoa fazer um corte. Então, o consulente está à sua frente, aí a pessoa vai lá e fala, corta em dois. A pessoa vai lá, corta em dois o baralho, ou corta em três, né? Aí depois vem e corta novamente. Aí pode cortar em três partes o baralho. E aí você já pegou o que? A energia daquela pessoa. Além dela estar ali, ela pôs a mão e cortou. Aí você reúne de novo a carta, né? Reuniu as cartas, já está magnetizado com a energia daquela pessoa, ela está lá, então ela está dando permissão para você perguntar a respeito dela, está perguntando coisas da vida dela. Aí você vai começar a fazer a tiragem, já embaralhou, vai fazer a tiragem. Ela faz uma pergunta, vamos imaginar então que fez uma pergunta a respeito de uma vaga de emprego também, para a gente manter a mesma linha de raciocínio. Aí eu começo tirando, faço uma tiragem de 3, tem tiragem de 7, vai variar. Tem também, quando a gente faz a mesa completa, né, a gente pode tirar inúmeras cartas, mas eu não vou fazer uma forma completa para vocês agora. Aí eu tirei 3 cartas aqui. Então a pessoa perguntou sobre uma vaga de emprego, que ela mandou o seu currículo, aí tirei 3 cartas aqui. E essa energia que foi canalizada então por meio daquela pessoa, ela magnetizou as cartas, você está utilizando a energia dela, você está canalizando também essa situação, que você está de frente com ela, e você está sendo o quê? A recepção, então, está sendo médium, né? Então você está sendo médium entre a pessoa e a carta. O pêndulo, na verdade, na radiestesia, ele é o médium, ele que recebe toda a descarga energética. Aqui você está recebendo o quê? Essa descarga porque temos um instrumento magnetizado que é o tarô, e aqui você agora o quê? De fato, o médium que vai receber essa energia e tentar o quê? Trazer todo o significado, né, do simbolismo, dos arquétipos e tentar trazer uma história perante a pergunta daquela pessoa. Aí nós temos a sacerdotisa aqui, né, com o livro aberto na mão, a gente começa a ter os simbolismos, temos a carta do diabo, olha que coisa curiosa, e temos o ermitão na sequência. O bem interessante é que a sacerdotisa ela tem um livro aberto na mão, traz uma figura de poder, né, uma figura feminina de poder, então traz esse livro, não traz o conhecimento, né, traz a lei, traz alguns simbolismos agregados à sacerdotisa. Então, de fato, traz que essa pessoa ela está firmemente, né, naquele propósito, está com força naquele caminho que ela está querendo. Então, a sacerdotisa está trazendo isso naquele instante. Vamos para a carta do diabo, aí temos aqui
ainda dois diabinhos presos, né, pelo pescoço, essa pessoa pode estar o quê? Em dúvida no caso. O diabo pode ser também uma revelação, né, de alguma coisa, se você parar para pensar no simbolismo total da figura do diabo. Então, se for pensar no Lúcifer, né, que é o anjo caído, a gente começa a pensar nessas associações simbológicas. Então, o diabo, a pessoa está presa ao quê, talvez? Está presa ao emprego que ela está atualmente, que ela está buscando um novo emprego. Então, ela fica presa nisso, fica presa talvez à opinião de outra pessoa. São duas figuras presas. Essa pessoa, de repente, está presa a duas vertentes diferentes na vida dela. Seria o emprego estável que está naquele instante, por mais que está buscando um emprego melhor, mas ela tem estabilidade nesse momento. Ela tem uma pessoa, talvez ao lado dela, seja da família, seja um companheiro ou companheira, falando, não, olha, esse emprego de fato é estável, não mude de emprego. Então aí você vai trazendo a força dela, traz esse aprisionamento que ela tem, ao mesmo tempo traz a carta do ermitão na sequência. Aí você fala, puxa, tá a carta do ermitão aqui, né, na terceira leitura para essa pergunta, que se ela consegue um emprego ou não. Aqui ela pode até trazer um emprego que, se ela for, ela vai se fechar. Então, olha só que coisa curiosa. Ela estava presa pela carta do diabo a outras pessoas, a outras opiniões, para chegar nesse caminho que ela está buscando, que é um novo caminho de um novo emprego. O ermitão, ela traz aquela pessoa que é fechada, que ela vai procurar então ter todo o seu conhecimento fechado, não falar com ninguém. Então, mostra que ela tem que se distanciar um pouco, então, daquelas pessoas que talvez estão gerando nela esse aprisionamento momentâneo. E aí nós vemos com o ermitão exatamente isso. Ela se fecha para talvez alcançar aí em duras penas, né? Porque o ermitão ele fica quieto, então ele faz tudo sozinho, ele vai ter um pouco mais de trabalho que não tem ajuda também. Se a gente pensar de uma maneira mais clara, até fugindo do simbolismo, trazendo uma interpretação maior do caminho do ermitão, mas traz um conhecimento de vida consigo, que é o que ela já trazia na carta da sacerdotisa, o conhecimento e a força que ela tem. E aí o ermitão ele vem de novo fortalecendo essa mesma ideia da primeira carta, né? Então, esses primeiros simbolismos, então, da carta da sacerdotisa, o ermitão vem trazendo exatamente isso, mas esse fechamento, talvez o que? Para saber ela mesma escolher o seu caminho, e tanto fez a opinião dos outros. Mas essa energia, então, como oráculo, ela foi magnetizada, e você está recebendo, e você, lógico, a sua intuição está vindo nesse instante, você recebe esses influxos, porque você está se conectando também, aí não é diferente da radiestesia, você está abrindo também seu chakra frontal, recebendo essas energias de algo que irá acontecer, ainda não aconteceu. Então é um caminho energético mais forte também. Então você recebe todos esses influxos, mas você capta também a ansiedade da pessoa em mudar de emprego. Você tem que saber diferenciar, e por meio do tarô, como ferramenta, né, como instrumento de ancoragem dessa energia, aí sim que você consegue fazer uma leitura dessas simbologias, desses arquétipos, e entender o que aquela carta está dizendo. Se ela fez a pessoa que está tirando, né, a carta, fingir que não sou eu, né? A pessoa foi lá, tirou 3 cartas, ficou em dúvida, mas o que esse ermitão quer? Ela tira uma carta, uma quarta carta no caso, aí tirou uma quarta carta aqui, que veio o quê? A carruagem. Olha que coisa curiosa. O que a carruagem traz também? Ela traz o quê? A possibilidade de escolher entre dois caminhos. Caímos na dúvida novamente. Olha a carta da carruagem, os carros, né, aqui da carruagem. A carruagem, lógico, ela tem inúmeras possibilidades de interpretação. A gente está trazendo aqui de uma maneira mais simples, né? Essa dualidade de escolha, então, entre esses dois caminhos, que é permanecer nesse emprego que ela está nesse instante, ou partir para um emprego novo. Olha que difícil. E ela tem essa força? Tem. Então, essa figura em cima aqui, de fato, é uma figura que pertence à corte, uma figura real, né? Então, uma figura de poder que está em cima dessa carruagem, mas tem o quê? 2 caminhos novamente para escolher. E aí fica difícil. Aí você tentou trazer essa possibilidade, até o número 7 da carta da carruagem. Olha que coisa curiosa. Se a gente pensar nos ciclos, então, de vida, mostra exatamente isso. Ela está terminando um ciclo de 7 anos e está tentando partir para um novo ciclo. Mas qual que é a escolha que ela vai fazer nesse novo ciclo, essa pessoa? Aí você tem que tentar ler de uma maneira bem simbólica, né? E trazendo o que? Essa intuição para dentro de você. E aí a gente pode tirar mais uma carta, que exatamente aí vem o que? A carta do mago. Olha que coisa curiosa. Vem a carta do mago. O que o mago faz? Ele traz muito essa questão que do trino, né? O mago, por quê? Porque ele vai trabalhar com a mão, mas essa energia ela não foi gerada naquele instante, não é só trabalho manual que ele está fazendo, ele vai trazer, de fato, algo para o mundo físico. O mago, então, ele traz aquela questão
do trino da árvore da vida da Cabala, que recebe primeiro a Keter, né, que é a coroa, né, a primeira Sefirá, lá em cima da árvore da vida da Cabala, que é a luz divina. Então a luz divina vem, passa para a segunda Sefirá da árvore da vida da Cabala, que é Rokma. Rokma pega toda essa luz então e transforma o que numa forma pensamento. Então começa a montar ideias, né, de forma abstrata, não são ideias concretas ainda, mas é uma energia que está voltando já para um assunto específico, né, uma energia que está sendo moldada para determinada frequência, para determinada vibração. Aí vem para Binah, que é a terceira sefirá da árvore da vida da Cabala, né? O mago tem muito esse simbolismo com essas três sefirás. Então Binah vem e traz o que? A geração energética, traz a compreensão daquilo que tem que ser feito e tem que ser gerado. Aí a pessoa, naquele instante, você vai perguntar para o seu consulente. O consulente está de frente para você, fez essa pergunta, você conseguiu canalizar essa energia, a pessoa magnetizou o tarô. Olha como a gente está trabalhando, então, a pessoa magnetizou o tarô. Você, na verdade, você está sendo médium nesse instante. Esse aqui é um instrumento que está sendo a âncora de trabalho, que é o tarô. A âncora de trabalho do quê? Da sua capacidade, da sua percepção energética de conseguir fazer essa leitura, lógico, mediante o estudo que você já fez a respeito desse instrumento, que é o tarô que você está trabalhando, mas também você vai conseguir captar essa energia. Aí você vai fazer a pergunta para a pessoa agora, em vez da pessoa te perguntar, já que deu uma, agora que coisa curiosa, eu nem tinha montado antes de fazer o vídeo, nada disso, a leitura foi saindo assim. Isso que é o legal, que aí vem novas ideias para a gente poder trabalhar. E o mago traz a geração. E quem que escolhe gerar? O próprio mago que escolhe o seu caminho, porque ele tem certeza do que ele vai fazer. Aí você vai perguntar para a pessoa, você está completamente feliz então no trabalho que você está hoje? Ou essa possibilidade energética agora que surgiu, né, de um novo emprego, né, que você mandou o seu currículo, tanto é que você está querendo então a mudança que você mandou o seu currículo. Então de fato é isso. Ela vai conseguir porque ela está fazendo por onde, ela tem como a carta da sacerdotisa todo o conhecimento para conseguir aquele emprego nesse instante, ela tem toda a capacidade técnica, ela tem a vontade e ela já enviou, então ela já deu todos os passos físicos e energéticos para essa manifestação na vida dela. Aí vem a última carta como o mago, né? E o mago ela vai concretizar. Podemos tirar mais uma carta, então a pessoa magnetizou, podemos tirar mais uma carta? Podemos tirar. Aí veio, olha só, a carta do enforcado. O enforcado, muitas pessoas às vezes pensam, puxa, mas o enforcado, ele está, coitado, ele está de ponta cabeça aqui, ele não sabe o que fazer. Talvez, né? Aí mora a dúvida, você vê que a dúvida veio novamente, trouxe o enforcado, a gente pode chegar até a sétima carta para fazer essa leitura. O enforcado, na verdade, ele está trazendo aqui muitas possibilidades. E uma das possibilidades que o enforcado ele traz, além de ele estar, parece que ele está preso com o pé só, ele forma um 4 com a perna, não sei se dá para perceber. Traz o quê? Traz meio que um simbolismo, o símbolo que ele faz com a perna, lembra que é um pouco Júpiter. Vamos começar com essa Júpiter, o quê? É aquele impulso energético para você realizar alguma coisa. Então, por mais que ele está preso a uma situação que é o emprego atual, contextualizando nessa leitura, então está preso numa situação, ele faz esse 4, ele simboliza os 4 elementos, ele tem um controle então de todo o ciclo que ele está vivendo, ele consegue passar por um novo ciclo, porque ele está buscando exatamente isso, porque ele já deu o primeiro impulso, que era enviando aquele currículo para buscar isso, ele veio te perguntar, porque a dúvida surgiu se ele ia conseguir, ele vai conseguir, mas ele tem que trabalhar exatamente que esse impulso que a gente já viu que ele vai ter esse emprego, que ele conquista esse emprego de fato. O enforcado ele traz o quê? Você está preso a uma situação, mas você tem toda a possibilidade energética de concretizar isso. Então é uma leitura positiva, não é negativa, porque é um emprego. Aí nós tiramos o quê? A sétima carta. O que a gente está fazendo com a sétima carta? Vamos terminar o ciclo, então, energético que a pessoa está devendo. Olha que carta que veio, que beleza, para contextualizar aquilo que nós acabamos de ver na carta do enforcado, é a carta do mundo. E a carta do mundo, pessoal, olha que coisa interessante. Aí traz os 4 elementos, né? Então trouxe os 4 elementos na leitura agora, trouxe a conquista, então trouxe de fato a conquista daquilo que se esperava, que é a vaga de emprego. Ela concretizou então todo o ciclo energético e de fato o emprego está assegurado. Então nós conseguimos então, por meio da magnetização que aquela pessoa fez ao fazer o corte do baralho, né? Que o oráculo do tarô, onde trabalha assim, a pessoa tem que fazer o corte, é importante. Você pode fazer uma leitura sem a distância, né? Sem a pessoa fazer o corte? Pode. Mas você não está trazendo tanta energia dela, você tem que se concentrar mais para fazer esse trabalho à distância, que não é fácil.
Mas lógico, tem pessoas que conseguem se concentrar lindamente, conseguem trazer energia, né? Tem que meditar um pouquinho antes de começar essa leitura, que aí vai correr como se a pessoa estivesse na sua frente, você já está fazendo aquela conexão com ela. Isso é o mais importante. Então, você trazendo essa magnetização da pessoa, mesmo à distância, não tem problema. Você se conectou com ela, você vai transmitir a energia magnética dessa pessoa também para o tarô, e o tarô ele vai, dentro do que? Do embaralhar do tarô, ele já vai dispor das cartas que estão trazendo exatamente a interpretação do caminho da vida daquela pessoa, daquilo que ela está perguntando para você. E aqui trouxe lindamente, né, para você ver, a gente fez aqui, eu fiz de improviso mesmo, né, não quis deixar montado, para trazer uma história, e veio a carta Mundo como a 7ª carta para trazer exatamente esse final perfeito, que é a concretização daquele objetivo que a pessoa buscava. Então, olha que legal, a gente consegue chegar e entender o que a pessoa, então, de fato queria, trouxe exatamente todos aqueles momentos de dúvida, né, que a pessoa estava passando, e você foi o médium, né, nesse caso, que você trouxe aqui o tarô de Marcelo, então, como a âncora energética da sua capacidade de intuir e também de ter a precognição para conseguir ler essas energias, esses ramos energéticos vindos do futuro. Além da radiestesia e do tarô, a gente pode trabalhar de muitas formas, né? Eu não estou aqui agora com o Ifá, né, para a gente fazer aqui os búzios, né? Os búzios é da mesma maneira, o búzios ele traz uma questão muito intuitiva, uma precognição muito aguçada quando a pessoa trabalha com búzios. E os búzios, né, ele é trabalhado dentro do Ifá no candomblé. Vem daí, né, os búzios, o jogo de búzios. Então é aquela questão da pessoa passar, né, com ser um consulente, né, numa sessão então de candomblé, né, num ritual de candomblé, e a pessoa vai ter as suas perguntas respondidas, e aquele médium, de fato, que está fazendo essa leitura de candomblé, ele tem muita percepção dos búzios, né? Ele tem uma percepção energética realmente já bem aflorada, não é só uma questão de treino, que nem a radiestesia, que a gente treinando bastante chega, né, naquela possibilidade. Os búzios, eles trazem o que? Uma energia um pouco a mais, uma energia maior, que a pessoa tem que ter consigo, uma abertura maior do terceiro olho, para conseguir captar essas energias, então, do Ifá, né, dos búzios, para conseguir fazer aquela leitura para o seu consulente, e lógico, estar também frequentando, né, um terreiro aí de Umbanda, né, de Candomblé, para você poder trabalhar nessas energias. Na Umbanda, na verdade, são os trabalhadores astrais que fazem esse trabalho, né, de receber as pessoas para as perguntas, né, tirar as suas dúvidas, esclarecer situações energéticas, né. Na Umbanda é o cavalo, que é o médium no caso, com o espírito, né, intercedendo, que são os trabalhadores das falantes astrais, e já no candomblé, então, o Ifá, o jogo de búzios, que faz esse trabalho aí de tirar as dúvidas daquelas pessoas que frequentam, então, o terreiro de candomblé. Temos outras possibilidades também de oráculo, que eu gosto bastante, eu não trouxe também aqui o jogo de runas, né, que eu estou trabalhando energeticamente com ele, não pude trazer no vídeo, mas as runas, para quem não conhece, são aquelas letras, né, dos celtas antigos, né, aquelas letras também que de origem viking, né, e essas letras elas trazem o que? Cada letra traz uma energia, como se fossem as letras do alfabeto hebraico, né, que também trazem o que? Um número energético, né, um valor energético específico para cada letra. As runas trabalham da mesma maneira, trazendo um pouco mais de significado até, tem uma pluralidade aí de interpretações que nós podemos trabalhar com as runas, e as runas a gente pode trabalhar até na radiônica, tem gráficos de runas hoje que nós trabalhamos, né? Eu gosto de falar muito do Tsarus. Tsarus, ele é um gráfico que ele limpa energias pesadas, e lógico, além de tudo isso, você tira as runas, você faz também uma interpretação de todo aquele simbolismo, né, que é agregado a cada letra das runas, para você fazer uma leitura energética daquele padrão que foi manifestado naquele instante, que você vai embaralhar também as runas e vai tirar para a pessoa. E aí você vai canalizar da mesma maneira que você fez no tarô, você vai magnetizar a energia daquela pessoa, se a pessoa estiver próxima a você, estiver na sua frente, está passando numa consulta com você, a pessoa colocará a mão então sobre as runas, para magnetizar as runas, para você poder o quê? Receber toda essa energia da pessoa. Se for à distância, você vai ter que fazer aquele trabalho de meditação, como eu falei. Essa questão do oráculo traz muito essa questão da meditação, é muito importante. É uma pessoa que está à distância, então você vai concentrar, vai meditar para trazer a energia daquela pessoa e a sua energia também, que você está concentrado para buscar aquelas respostas, aí você começa a trabalhar com as runas. Lógico, as runas,
pelo contrário, né, dos búzios, que é uma questão de trabalhar o chakra frontal, você tem que de fato ter essa abertura mediúnica um pouco mais forte para trabalhar com os búzios, não é qualquer pessoa que trabalha com os búzios. Já com as runas, você tem que ter claramente que todo aquele simbolismo, aquelas interpretações, para você não errar na leitura, porque é difícil. As runas, de fato, que exigem bastante aperfeiçoamento e estudo para chegar naquela prática quase que perfeita que as runas conseguem trazer para você. As runas, de fato, trazem tantos significados escondidos, né, e também complementares umas com as outras, que é muito bacana trabalhar com as runas, porém exige um tempo aí de prática para a pessoa chegar a um nível, né, de atendimento e aí consiga, de fato, atender qualquer consulente aí sem problema nenhum, usando da mesma metodologia dos oráculos. Então, canalizando a sua energia, né, você vai então energizar e tendo aquela compreensão da intuição para você poder fazer aquela leitura energética, porque aqueles significados, né, estão se complementando, como é no caso do tarô, que vai sendo contada uma história. Da mesma maneira, as runas também, elas contam uma história, uma sequência lógica daquela energia que está sendo que magnetizada e foi cristalizada naquele momento que a gente trabalha com essas duas energias, não só na radiônica, eu falo muito isso na radiônica, né, de cristalizar uma magnetização ou magnetizar uma cristalização. Então a cristalização ela vem de um trono, né, da fé, é um trono de uma energia pura, uma energia límpida, tanto é que os cristais são límpidos. Quando você tem fé em alguma coisa, a sua fé também é uma fé que extrapola, né, qualquer limite de apego material, né, de apegos com coisas mais mundanas, você fica com o seu mental completamente voltado para energias sutis. Então, essa cristalização energética ela é trabalhada em todos os oráculos, uma forma de você magnetizar então essas cristalizações, né, e cristalizar as magnetizações. Você tem o caminho inverso dessas duas possibilidades, e quando a pessoa está distante, você então concentrou a pessoa, meditou na pessoa, está magnetizando a energia daquela pessoa, você vai cristalizar então naquele instante, no instrumento que você está utilizando, então, seja o próprio tarô para você trabalhar, né, seja as runas. E no caso do pêndulo, o pêndulo ali só vai detectar a energia e vai responder então aquela energia que está sendo canalizada. Aí você consegue então ter aquelas respostas da canalização energética que foi feita, né, na radiestesia, que ela trabalha dessa maneira, para medir os campos e corpos vibracionais. Então os oráculos, pessoal, eles trabalham sempre da mesma maneira, sempre você vai magnetizar a energia daquela pessoa e vai ter que ter a intuição. A intuição ela vem com a prática. A intuição, na verdade, ela é o princípio da abertura do terceiro chakra. A intuição, aqueles primeiros sintomas que você tem com a abertura do seu terceiro chakra, que é o terceiro olho, né, o chakra frontal. Então o chakra frontal ele vai tendo essa abertura energética e esse primeiro sintoma é sempre a intuição. Você fala, nossa, mas eu devia ter feito isso, eu pensei nisso, eu acabei não fazendo. Normalmente faz isso muito no dia a dia, né? Pô, devia ter feito, olha, não fiz, pô, deu tal coisa, era para fazer daquela maneira. Você já sabia o que tinha que ser feito, acabou não ouvindo a sua intuição e dessa maneira você viu que da mesma maneira que você teve aquela intuição, aconteceram do mesmo jeitinho aquele fato que você tinha observado numa intuição, num pensamento, e você deixou de seguir achando que às vezes era uma bobagem. Não é uma bobagem não, muito pelo contrário, pessoal, tem que canalizar então essas intuições de maneira mais forte no dia a dia. E quando for trabalhar então com os oráculos eles têm uma diversidade muito grande energética para a gente trabalhar, e sempre vai ser o quê? Mediante a pessoa que está operando, né? Aquela possibilidade energética, ela sabe já trabalhar aquela energia, legal, você já sabe trabalhar, então você já consegue tirar um tarô, né? Fazer uma leitura com o pêndulo, utilizar as runas. No caso dos búzios já é um pouquinho mais complicado, como eu falei, mas se você ainda não tem uma habilidade, é só questão de treino, né? Tirando os búzios, é só questão de treino e estudo, porque o estudo vai levar esse aperfeiçoamento e a sua intuição começa a aflorar. Você está meditando como se fosse nas letras hebraicas, né? A gente trabalha algumas das letras para ter a amplitude energética, da mesma maneira vai ser com o tarô, tá? Você ficar olhando para a carta do tarô, tentando compreender o que está lá naquela carta, olhando para as runas da mesma forma, tentando compreender aquele significado, porque aquele significado, tanto dos símbolos que estão no tarô como nas runas, traz o que? As linhas de forma que a gente trabalha na radiestesia radiônica, e tem uma emanação frequencial. E aquela emanação frequencial ela faz contato com você
e você começa a sentir nos seus corpos sutis, mesmo que você não perceba na hora que você está sendo tocado por aquela energia, você já está tendo uma troca energética com esses oráculos, que você já está começando a ter contato físico e você começa a ter um contato energético com eles também. Por isso que trabalhar então com os oráculos, tanto o tarô como as runas e também a radiestesia, é uma questão de treino, fica muito fácil depois de um tempo, você vai ver. Depois de 2 meses você começa a pegar já um tarô, uma runa para você trabalhar, lógico, estudando sempre, né? Também não é só pegar e praticar, tem que estudar junto para você unir a prática e a técnica ao mesmo tempo, para você conseguir fazer uma leitura bacana e comece fazendo uma leitura para você, ver se você vai acertando no dia a dia os acontecimentos da sua vida. Essa é uma boa ideia que eu passo para vocês, que eu fiz assim lá atrás também. Eu comecei fazendo dessa maneira, eu tirava, né, o tarô para mim, para ver se ia acontecer aquilo, e as ideias começaram a bater, né? No começo não batia tão certinho aquilo que ia acontecer, depois começou a bater em cima exatamente da forma que estava previsto, né, pelo tarô, acontecia na vida, né, depois de algum tempo, e na radiestesia da mesma forma, treinando com o pêndulo, aí você vai acertando as perguntas e fala, nossa, mas como é que eu acertei que ia acontecer tal coisa? Você começa já até aquela detecção energética, né, e medição energética mais fácil, você vai ficando também um pouco mais acurado, né, na técnica, e você traz essa habilidade, aí começa até a atender as pessoas depois de um tempo, e isso que é o bacana de trabalhar com oráculo. Primeiro você transporta para a sua vida essa facilidade de reconhecer esses padrões energéticos, depois você consegue também atender as pessoas com, lógico, treino e a técnica aí bem estabelecidos. Peço para vocês, pessoal, agora que a gente está terminando esse assunto a respeito dos oráculos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, né? Escreve o que você achou, fala se você gostou, se você tem mais alguma ideia de oráculo também. Eu não abordei todos os oráculos, lógico, né? Mas você fala, você não falou de tal oráculo, traz também nos comentários, escreve para mim, para a gente falar num próximo vídeo desse oráculo em particular, que talvez eu não tenha falado agora. Então deixe o seu comentário aí. Se é uma crítica também, deixe sua crítica aí, que a gente não acerta sempre, mas a gente sempre está procurando acertar ao máximo possível. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like também. E agradeço a todos vocês aí por estarem comigo aqui, vendo um pouco a respeito dos oráculos, como foi nesse vídeo de hoje, tá bom? Tudo de bom e se sintam abraçados aí. Tchau, tchau, pessoal!